queridos, bom dia, a Chayo Cleidiana do Ministério Azeite e Vinho, e nós estamos no nosso 9º vídeo da nossa série devocional Santos e Santificados, e hoje eu quero falar para você sobre o problema da falsa graça no processo de santificação. Para isso eu quero que você leia comigo o texto que se encontra em Tito 2, do 11 ao 12, que diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Então, para você entender melhor o que eu quero dizer para você hoje, eu quero trazer o significado de algumas palavras que nós encontramos nesse texto. A primeira é a palavra graça. Todo mundo sabe que graça significa favor imerecido. Até aí tá fácil. Mas o problema não é saber o significado de graça, é compreender o que de fato imerecido significa. Imerecido, querido, vem da palavra sem mérito. E o que é o mérito? O mérito é a recompensa pelo esforço, é o salário obtido mediante ao trabalho, é o reconhecimento de uma obra, de uma ação, de algo que eu e você fazemos. Então, quando fala que a graça é um favor imerecido, significa que a graça não é apoiado num reconhecimento de algo que foi feito, de algo que foi realizado, de um esforço que foi promovido. A graça, ela não é uma recompensa pelo seu bom trabalho, ela não é uma recompensa pelo seu bom esforço, ela não é um reconhecimento de boas ações. Por isso que ela é imerecida, porque há uma diferença, mesmo que hoje você aprendeu que não há, mas há uma diferença entre merecimento e dignidade. A dignidade é o valor que Deus lhe dá. E o merecimento é o reconhecimento por aquilo que você faz e realiza. A graça é apoiada na dignidade, no valor que Deus lhe atribui, e não no merecimento, no reconhecimento daquilo que você fez. Ficou claro agora? Outra palavra que eu quero que você entenda o significado dela é a palavra impiedade. A palavra impiedade é sinônima da palavra perversidade, iniquidade e injustiça. Então, quando você lê nas escrituras sobre o ímpio, sobre o iníquo, sobre o perverso, sobre o injusto, está falando de um tipo de pessoa que vive uma cultura oposta à cultura do reino. E a cultura do reino você vai encontrar nas escrituras com a palavra justiça, com a palavra piedade, retidão e por aí vai. Então, iniquidade, impiedade significa iniquidade. Iniquidade é aquilo que é fora da justiça, que está fora da retidão, fora da cultura que Deus estabeleceu sobre toda a sua criação. E o que nós lemos aqui em Tito? Que a graça de Deus se manifestou salvadora. E essa parte todo mundo entende, né? Que a graça de Deus veio para salvar a humanidade. Mas você pode pegar e dizer para mim assim, mas Chaia, eu sei os conceitos de graça e de impiedade. Eu sei que graça é um favor imerecido, eu sei que não é baseado naquilo que eu fiz, mas no valor que Deus me dá. Eu sei que impiedade tem a ver com eu não ser ímpio, com eu não seguir a cultura do mundo, para eu não amar o mundo, para eu seguir a cultura do reino. Eu consigo entender tudo isso, então não consigo ver o ponto de falsa graça que você quer me passar. Mas o falso não está em saber o significado correto. O falso está em você não entender o objetivo correto da graça. Porque enquanto que a graça verdadeira, ela te ensina a renunciar à cultura do mundo e ela te conduz a viver de uma maneira que é justa, sensata e piedosa diante de Deus nessa era presente, não lá no futuro, não lá no céu, como o pessoal fala, mas agora, nesta época que você está vivendo agora, a falsa graça diz que não tem problema nenhum você continuar sendo um vinho misturado, que não tem problema nenhum em você continuar agindo de maneira claudicante. Uma hora você age como do reino, outra hora você se comporta como alguém do mundo, que não tem problema nenhum
em você não tratar com as suas áreas de fragilidade no caráter, não tratar com seus comportamentos injustos. Por quê? Porque Deus entende, Deus conhece seu coração, e Deus sabe que você é falho, e Deus sabe que você é pecador. Então a falsa graça, querido, não está em você não saber o que significa graça, está você não entender o objetivo da graça, porque a graça de Deus, a verdadeira, se manifestou salvadora a todos os homens. E ela te ensina a renunciar à cultura do mundo, te ensina a viver de maneira justa, piedosa e sensata nessa época que você vive e não quando você morrer e for para o céu. E quando você tem uma visão de falsa graça, você não se esforça para caminhar em santificação. Porque se você é falho, se você é pecador, você vai ser tão tolerante com os seus erros, tão tolerante com as suas condutas inúteis, tão tolerante com os seus padrões de vidas inúteis. Você vai ser tão tolerante, não só com os seus, com os dos outros também. Você vai ser tolerante para essas coisas. E aí, quando alguém confrontar você, porque há confronto, ok? Há confronto. E a gente vai ler um pouco sobre isso aqui. Há confronto na correção, porque para eu ser aperfeiçoado, eu preciso ser podado. Jesus falou isso. Né? João 15, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado, mas todo aquele que dá fruto, meu Pai vem e corta e poda para que dê mais fruto. Então há cortes, há podas, há renúncias, há desapegos, certo? Para você poder produzir mais fruto ainda, para você poder manifestar mais ainda da sua vida. Há todo um processo chato, doloroso e necessário e cirúrgico dentro do processo da santificação. Só que quando você tem uma visão de falsa graça, né, quando você acredita que a falsa graça ela não vem para te ensinar a renunciar à sua cultura do mundo, à sua impiedade, que ela não vem para te ensinar as paixões mundanas. As palavras paixão aqui, no grego, ela tem a ver com um estilo vazio de viver. Ela não fala sobre sofrimento, ela fala sobre um anseio e um apego por aquilo que é proibido, incorreto e inútil. Você sabia disso? Que o conceito de paixão aqui, que eles traduzem paixões mundanas, ou seja, é quando você tem um apego por aquilo que é proibido por Deus, incorreto e inútil. E aí a falsa graça diz para você assim, não tem problema você manter essas coisas, porque você é falho, porque você é pecador. Ou seja, a falsa graça leva você a reconhecer aquilo que Cristo realizou como obra, mas não reconhecer a consequência daquilo que ele fez na sua vida. Então, Cristo veio para redimir o pecador, mas apesar de ele ter vindo à terra, ter feito todo o ministério dele, ter executado tudo o que ele fez, você ainda continua pecador. A falsa graça diz assim, não adiantou de nada. Foi até legal o que ele fez, mas não funcionou. Você continua falho, você continua pecador, você continua tão errado como sempre foi. A diferença é que agora você tomou consciência que teve alguém que tentou resolver isso, mas não deu certo. É isso que a falsa graça diz para você, que Cristo foi insuficiente na sua vida, que ele veio para resgatar o pecador e você continua pecador, que ele veio para restaurar você e você continua quebrado, que ele veio para redimir você e você continua torto. Mas que não tem problema, porque Deus entende que não deu certo o plano dele na sua vida. É isso que a falsa graça diz para você, que não deu certo, mas que não tem problema. Que Deus desistiu de você, então ele agora tolera. É isso que você aprendeu, a falsa graça é isso, ela anula o poder de Deus na sua vida. Ela anula o efeito de Cristo na sua vida. Quando você acredita num Deus que permite que você permaneça do jeito que você era antes de ele entrar na vida dele, de ele entrar na sua vida, corrigindo, você anula o efeito. E aí como você vai caminhar em santificação se você não consegue se desapegar das coisas inúteis, dos comportamentos inúteis? E aí você justifica esses comportamentos com todo mundo age assim e Deus entende e conhece o meu coração. E Deus sabe que eu sou falho, mas você realmente é falho? Quando você realmente foi regenerado,
através de Cristo Jesus, você permaneceu falho? É isso que a verdade diz para você? É isso que é a verdade? Ou isso é apenas um ensino religioso que você acredita porque é mais conveniente? Por quê? Porque se santificar dá trabalho. Se santificar requer renúncias. Se santificar requer de você aceitar que você vai ser o diferente, que você vai ter que... E tem coisas que você vai ser diferente até entre os sionitas, até entre os filhos do reino. Que há coisas da sua vida que só tem a ver com você. Que você vai ser diferente dentro da sua casa, muitas vezes. Que você vai ser diferente, não... E é uma boa diferença, não é uma ruim diferença. E aí, eu quero ler outro texto com vocês, para a gente estar finalizando essa parte, que diz assim, 1 Pedro 1, do 13 ao 23, e a gente vai ler tudo, tá? Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, ou como filhos da obediência, dependendo da versão, não vos conformando com as concupiscências, concupiscência é a mesma coisa que paixões, tá? Que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai, aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, aí entra o mérito, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, período que nessa era presente, o momento que você está na terra. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais ou antepassados, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele crede em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros, com o coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, que é viva e que permanece para sempre. O que esse texto fala, entre outras coisas? Que você foi regenerado. Então você podia ser falho antes, mas hoje você não é mais falho. O que está precisando acontecer na sua vida é parar de aceitar a falsa graça e entender que a verdadeira graça vai te conduzir a renunciar à impiedade. A falsa graça, que é apregoada na religião, não vai levar você à obediência à verdade. Não vai levar você a se conduzir de maneira santa, justa e piedosa a Deus nesta era presente. A falsa graça vai conduzir você a fazer com que as coisas permaneçam do jeito que está. Ou fazer, sabe, aquela coisa, mas eu já melhorei tanto, né? Nossa, como eu era antes e como eu estou agora, nossa. Mas você atingiu o pleno potencial? Você já chegou ao 100% sobre isso? Não, então ainda tem chão para trilhar. Como nós falamos no vídeo passado, esquece. Esquece. E avança. Que bom que você já chegou até aqui, mas ainda é o 100%? Foi isso que Deus falou, que esse é o 100%? Se Deus falou que esse é o 100%, então relaxa e aproveita. Se Deus falou que você nem chegou ao 100% ainda, para de ficar ficando feliz com o seu passado, do tempo que você era e agora você não é mais. Avance para aquilo que você tem que ser, de uma maneira completa e real. Mas a falsa graça ela vai deixar você acomodado no processo da santificação. Ela vai dizer, não tem problema essas coisas permanecer na sua vida, porque Deus é falho. Porque eu falo que Deus é falho, porque eu quero te dizer, querido, que quando você aceita essa mentira de que você permanece falho, você está dizendo que Deus é falho. Por que você está dizendo isso? Primeiro, que você foi regenerado através da semente de Deus, ou seja, Deus pegou uma parte dele mesmo e implantou em você. E segundo, você está dizendo que o fato de você permanecer falho, permanecer em erro, permanecer tendo resultados inúteis, é porque o plano dele
falhou na sua vida. Então Deus é falho. Falho porque ele, mesmo tendo te regenerado, você continua igual. E falho porque não adianta nada que ele fez, que as coisas permanecem de jeito. E agora Deus desistiu e só está tolerando, né? Por ele te amar, ele tolera que você continue desse jeito. Só que a verdadeira graça que foi revelada em Cristo Jesus, ela te conduz a viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Então hoje, querido, se você aceita a falsa graça na sua vida, se você realmente acredita que há verdadeiramente em Deus uma tolerância para que você permaneça fora da rota, fora do caminho que Ele estabeleceu para você, eu quero dizer para você que essa graça não existe. É verdade que a graça é uma escolha de Deus em abençoar a sua vida, independente das suas ações. Isso foi antes. Agora que você foi regenerado, o Senhor julga de acordo com as obras de cada um. Ele vai olhar para você e esperar em você, ele vai esperar se ver em você. Ele vai olhar para você e vai dizer, esse daqui é meu. Esse daqui é como eu, esse daqui tem a minha imagem e semelhança restaurada nele. Ele vive como eu, ele é santo como eu sou santo. Ele não é do tipo assim, meia boca, uma hora faz, outra hora não faz e Deus entende, Deus conhece o meu coração. Aí você pode dizer assim, então você está dizendo, Chay, que Deus não tolera as minhas falhas? Eu vou dizer para você que Deus não tolera a sua permanência em continuar falhando. Deus entende os processos na sua vida, Deus entende o seu nível de força, Deus entende o seu nível de entendimento, Deus entende o seu nível de capacidade, e sobre todas essas coisas Ele tem uma solução, um plano. A única coisa que Deus nunca vai reconhecer e nunca vai entender é você querer permanecer exatamente igual. Por quê? Porque o preço que foi pago para você ser uma pessoa nova foi alto demais para você banalizar isso com a falsa graça. E com isso eu encerro o vídeo de hoje e até o próximo vídeo.